Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 12 diz o seguinte: Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Peço agora que o Senhor nos abençoe, possamos entender a Tua palavra de forma clara, de forma explícita. Me ajude hoje a trazer a explicação correta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E o termo que a gente leu aqui há pouco, o batismo de fogo, é um termo muito usado e em certos meios, especialmente, aqui a gente usa muito esse termo, batismo de fogo, mas esse batismo de fogo, ele é tido como algo que devemos desejar, que devemos, inclusive, buscar e almejar, muito ter. Ao ponto que alguns meios, algumas igrejas até dizem que quem não tem o batismo de fogo nem sequer é salvo. É o que eles dizem, né? E na verdade nada pode ser mais longe da verdade. Nada pode ser mais longe da verdade. Essa questão de batismo de fogo ser equiparado com salvação. Inclusive é bem o contrário mesmo. Então, você está aqui na igreja há algum tempo, você vai estar cansado de ouvir de mim contexto. Contexto é rei. Contexto que vai definir o significado, que vai dar precisão ao texto, nos dizer o que está sendo falado, o que vai nos manter também dentro do que Deus quer falar conosco. Uma vez que você começa a fugir do contexto, ou pior ainda, ignorar o contexto, aí esse contexto vira um pretexto para falsa doutrina e falso ensino, que é muito, muito prevalente. Então, muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas, os pastores, professores, enfim, as pessoas responsáveis, e é claro, cada crente individualmente prestasse mais atenção ao contexto do texto, porque isso sim vai ser de grande proveito. Então, falando em contexto, eu quero ver alguns contextos em relação a esse texto, e o contexto inicial que nós estamos vendo aqui é que esse texto todo, e o contexto, e o termo batismo de fogo, que encontra-se no meio desse contexto, é que é um contexto de preparação e não um contexto de salvação. Tá? É um contexto de preparação. Abra suas Bíblias para Marcos capítulo 1. E Marcos capítulo 1 está falando sobre esse mesmo contexto, esse mesmo tema. Marcos 1, versículo 2, diz assim, veja bem, é o começo do Evangelho de Marcos. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, esse contexto de preparação a gente vê aqui em Marcos, onde está falando sobre João Batista. Bem claro, ele inclusive fala que esse João aí é o João Batista, que ele veio no deserto, batizando no deserto. Então, esse contexto todo de pregar, batizar, não tem nada a ver com salvação, é preparação. Ele vinha anunciar a vinda. Tá? Agora se pergunta o seguinte, para quem foi escrito essas coisas? Os profetas escreveram a quem? Qual foi o povo-alvo primário que os profetas que nós lemos aqui no versículo 2, como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo à tua face, blá blá blá.
A quem escreveu esses profetas? Ao povo judeu. Tudo bem. Quem estava no deserto ouvir João? Os judeus. Você nota que não estava na cidade pregando. Cidade maior, um pouco mais cosmopolitana, talvez, teria pessoas ali que não eram judeus, mas não. João especificamente ia para o deserto pregar e batizar no deserto. Por quê? Só ia para lá quem queria ir para lá. Só queria ir para lá quem queria ouvir a profecia dos profetas se realizar, onde ele falou que virá uma voz clamando no deserto. Alguém disse, tem um doido lá no deserto clamando uma coisa de arrependimento. Opa, isso está nos profetas, vamos lá ver. Quem são essas pessoas? Judeus. Então, os profetas escreveram para os judeus, João estava pregando para os judeus, no deserto, e batizando os judeus, era algo específico para os judeus, e só ouvia João, quem era judeu. Então, quem que deveria endireitar e preparar as suas veredas? Os gentios? Não, os judeus. Por quê? Porque Marcos 1, 2 a 4 que nós lemos, está falando do Messias, que João viria preparar o Messias. Então, o Messias não tinha sentido nenhum para que não fosse judeu. Então, todo o contexto aqui é para o judeu que era o alvo principal. Claro que muitas coisas que eram ditas para os judeus também é válido para nós, obviamente. Não quer dizer, Velho Testamento então não é para a gente. Não estou dizendo isso. Mas aqui, o contexto principal aqui é de preparação, porque o Messias estava vindo, no caso já tinha chegado, e João estava preparando o caminho, pregando sobre a vinda dele. Abra comigo para Atos capítulo 19 e vamos ver aqui um pouquinho mais sobre esse ministério de João. Muito importante a gente entender o ministério de João o Batista. Lá em Atos 19, versículo 1, nós temos Paulo. Paulo tinha saído de Corinto, tinha deixado Apolo encarregado do ministério lá, e ele estava então viajando. Ele encontrou alguns discípulos de João. Diz assim, Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Só abrir um parênteses aqui. Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente crê. Pastor, eu pensava que a gente era salvo, aí a gente tinha que buscar. A gente tinha que... Não. Quando você é salvo, o Espírito Santo me serve, você recebe ele. Aqui. Então Paulo falou, vocês quando crêem, recebem o Espírito Santo? Ele está perguntando, vocês são salvos? Olha a sua resposta. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Então entenda, João Batista não estava pregando o evangelho, ele estava pregando preparando o Messias. O Messias vai vir, creiam a ele, se preparem para ele. Tá? Aí continua, isto é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, João não batizava o batismo que nós batizamos aqui na igreja, o batismo do crente, o batismo da salvação. O batismo de João era um outro batismo. Era um batismo de arrependimento, especificamente para o povo judeu. Não era para gentil, não era para quem era salvo, era um de arrependimento. Havia judeus salvos que foram batizados por ele, e certamente muitos judeus não salvos que foram batizados por ele. Mas ali não era salvação ou não. Ali o contexto é preparação para a vinda do Messias. Então era o batismo de arrependimento, versículo 11, que a gente leu. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então João mesmo falou isso lá em Mateus 3. Mateus 3 ele falou, eu batizo com água para o arrependimento. Ele não falou batizo você para salvação. Não é isso que ele está falando, não é esse o batismo que ele está dizendo. E esses discípulos de João não eram nem salvos. Mas como é que eles conheciam João, foram batizados por João, mas não eram salvos? Porque João não pregava o evangelho. O João, não estou dizendo que ele era um herege, mas o ministério dele, o chamado dele, a obra dele, não era pregar o evangelho. Ele não pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho de arrependimento, não, uma mensagem de arrependimento. Ele batizou um batismo de arrependimento, não tinha nada a ver com salvação. Tanto que tinha discípulos deles que falaram, não, mas eu não tenho, nem ouvimos falar no Espírito Santo. Não eram salvos sequer. E depois que Paulo percebeu isso, Paulo falou, você recebeu o Espírito Santo quando cresce?
Dizendo, não, então, vocês não são salvos, pregou o evangelho, eles foram salvos. Tá? Então, temos que esclarecer esse contexto e você vai entender melhor o porquê disso daqui a pouco. Então, o contexto do ministério de João era de preparação e muita confusão é feita com esse texto, entre outros, devido ao contexto, confusão com o batismo de fogo, que estamos vendo, confusão sobre arrependimento. A gente fala que para ser salvos tem que se arrepender, porque João Batista falou, opa, João Batista pregou para quem? Judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Ele não pregou o evangelho, ele pregou o batismo do arrependimento para a preparação do Messias. Então tem gente que quer colocar salvação junto nesse contexto. Aqui não é contexto de evangelho de salvação. Não é. Mas muita gente, aí que vem a história de você tem que se arrepender, você tem. Está confundindo tudo. Está pegando um texto fora do contexto e criando uma situação que causa confusão. Porque aí fica, calma, eu sou salvo por obras ou pela graça? Não é pela graça. Mas você tem que se arrepender de todos os seus pecados, senão você não pode ser salvo. Mas isso não seria uma obra? Mas aí fica uma salada mista que ninguém entende nada direito. E causa mais confusão do que outra coisa. A causa é o quê? Contexto não aplicado adequadamente. Muito bem. Então, o primeiro contexto é isso. O contexto era de preparação e não salvação. O contexto muda, no entanto, a partir do versículo 10, nós vamos ver agora, onde o próprio João Batista, ele muda o contexto de preparação e ele faz uma guinada, como nós vamos ver agora, e ele começa agora sim a falar de salvação. Tá? Mas de modo que bem sucinto. Versículo 10, do que lemos. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. No versículo 10, o contexto muda de preparação para a vinda do Messias para salvação que está em Cristo Jesus. Então, a preparação era para o Messias que traria a salvação. A preparação era para o Messias que estava vindo e esse Messias é que traria a salvação através dele. Então, apenas se o Messias fosse aceito, o que ele não foi, haveria salvação para os judeus, como uma nação. E ele foi rejeitado. Inclusive, disseram, crucificam e liberam o Barabas, o bandido. Em última instância, quando apedrejaram Estevão, você vê lá em Atos, Estevão, no ponto da morte, olhou para cima e viu Cristo em pé, indicando que ele estava pronto para voltar e resgatar o povo judeu naquele momento, mas eles rejeitaram. E com isso, então, foi fechada a porta de oportunidade para até o arrebatamento, quando Deus vai voltar mais uma vez a trabalhar com o povo judeu. Então, é mencionado aqui fariseus, saduceus, no texto, os fariseus e os saduceus, e muitos judeus, eles achavam que eles eram salvos simplesmente pelo fato que eles eram descendentes de Abraão. É isso que ele fala assim, não presumais, no versículo 9, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então o judeu pensava assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, então nós somos automaticamente salvos, porque nós somos o fruto da promessa. Então quem é filho de Abraão está salvo, quem não é está perdido, acabou-se. Então eles achavam que eles eram salvos, eles criam que eles eram salvos, por quê? Simplesmente por descendência. É interessante que vários lugares do Novo Testamento a Bíblia fala disso, que salvação não vem, não é da vontade do homem, ou do sangue, não é nascer de novo. Mas enfim, os fariseus, saduceus e muitos judeus achavam que eram salvos simplesmente porque eram filhos de Abraão. E João Batista corrigiu eles, é um corte neles, no versículo 9. Ele falou, vocês acham que vocês são salvos porque são filhos de Abraão? Deus pode pegar essas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão delas. Então, sabe, menos, não fiquem tão cheios de discípulos que são os filhos de Abraão, porque essas coisas também não. Tá? Então, e aqui ele muda então, ele dá uma guinada para a salvação, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Então, o que quer dizer isso? Está posto o machado na raiz, ou seja, não vai cortar o tronco, vai cortar na raiz. Quando você quer acabar com uma árvore, você corta na raiz. Lá na Jota Santa, nós tínhamos um pé de caju e nós cortamos ele mais ou menos, estava dessa grossura o tronco. Cortou aqui, ó. Está crescendo galhos, né? Tem a raiz e tem o tronco, já está nascendo galho de novo. Aqui Jesus falou que ele vai cortar, o machado está posto onde?
na raiz, ou seja, ele vai cortar, mas não vai crescer mais nada, ele vai cortar na raiz. Não vai ter mais nada, aquela árvore não vai crescer de novo tão cedo. Ou não vai crescer tão cedo. Não vai cortar o tronco. Aquele pé de manga, aquele mangueira que tem lá na Grota Santa, que tá grandão, a gente se mudamos para lá, era um toco, literalmente desse tamanho, dessa grossura aqui. Ó. Hoje, altíssimo, grosso. Por quê? Não cortou a raiz. Ficou o tronco pequenininho, mas era o tronco. Aqui Jesus falou que o machado já está posto, ou seja, ele não está cortando, ele está posto, ele está ali, ó, tá posto, está pronto para cortar na raiz. Versículo 10 ainda. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso aqui não parece um pouquinho aquela história que Jesus falou, que eu sou a vide, vós são as videiras, quem não der fruto eu vou cortar, queimar, e que der fruto eu vou limpar, para der mais fruto. Pois é, tem semelhanças, né? Mas é bem diferente. Nós vamos falar essas diferenças daqui a pouquinho. Só quero trazer à memória que há semelhanças, mas são bem diferentes. Tá? São bem diferentes. Eu não vou adiantar agora para não quebrar aqui a sequência, mas eu digo já já. Então João explicou no versículo 11, a gente leu 9, leu 10, no versículo 11, João Batista explica, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Aí em seguida ele muda o tema, ele muda o foco dele para Cristo. Tá? Versículo 11, eu em verdade vos batizo. Então o foco no começo do versículo 11 é ele, João Batista. Fala, eu em verdade vos batizo. Então falando sobre ele, o que ele faz, o que João faz. Aí na segunda metade do mesmo versículo, ele muda o foco para Cristo. Tá? Primeira metade, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas, aí que vem a mudança, mas aquele que vem após mim, quem é que vem após ele? O Messias, Cristo. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então aí ele muda o foco, ele muda a pessoa dele para Cristo e do ministério dele para o ministério de Cristo. Então nós temos o contexto inicial, que é de arrependimento e não salvação. Aí tem um outro contexto que ele muda no versículo 10 para a salvação. Tá? Então agora é salvação, antes do arrependimento, ele muda para a salvação. E com salvação, essa mudança, ele muda o foco de João Batista para Cristo. Do que João Batista faz, que é batizar para arrependimento, para o que Cristo faz. E esse último contexto que vamos ver hoje, que é justamente o contexto ministerial, de quem está ministrando, no caso é Cristo. Versículo 11, e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E aí que vem o famoso, finalmente chegando lá, depois de fazer esse alicerce contextual, para chegar à questão, o que é, pastor, o batismo com fogo? Vamos lá. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, chegamos lá. Mas até chegar aqui, a gente precisou ver todos esses outros contextos para entender o que está dizendo aqui. Muita gente chega e fala, batismo com fogo. Eu já sei o que é isso. Eu já sei o que é batismo com fogo. Eu já sei. Esquece, não preciso saber mais nada. Eu já sei o que é. Bom, então a pessoa está ignorando o contexto bíblico, que não podemos fazer nunca, jamais. É claro. Então, João muda o foco da pessoa e também o foco do ministério dele para Cristo. Aí fala que ele vos batizará, Cristo vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E continua, em sua mão, veja bem, lá no versículo final do 11, ele fala ele, Cristo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, em sua mão, mão de quem? A mão de Cristo. Tá? Mudou agora tudo Cristo. Tem a pá e limpará, quem limpará? Cristo limpará. Sua eira e recolherá, quem vai recolher? Cristo vai recolher. No seu celeiro e queimará, quem vai queimar? Cristo vai queimar. A palha com fogo que nunca se apaga. Agora, atenção, attenzione, como diz na Itália, muita atenção. Aqui fala que Cristo vai batizar com duas coisas. Com o Espírito Santo, com fogo. Tá? A palavra batizar significa imergir, submergir na realidade. A gente fala submergir ou imergir porque se trata, a gente tem um contexto de um líquido, mas não necessariamente é um líquido. A gente pode, por exemplo, quando a gente enterra alguém, a gente batiza aquela pessoa na terra, a gente coloca a pessoa na terra. Tá? Então,
Aqui fala que ele vai inserir, vai nos colocar, batizar com duas coisas, o Espírito Santo e com o fogo. A gente sabe que, como nós lemos lá em Atos 19, que fala, recebeste o Espírito Santo quando crestes. O que é isso quando crestes? Quando foram salvos. Então veja bem, quando fala sobre o batismo e o Espírito Santo, está falando sobre salvação. Salvação. E quando fala sobre o batismo com fogo, lembrando que batismo é ser inserido, imergido, submerso em fogo. Aqui está falando sobre o inferno. Porque Cristo, quando vier, ele vai levar. Alguns vão, em Cristo tem salvação, em outros eles têm o quê? Condenação. Lembra que eu falei sobre, quando Jesus falou da vida, da videira, que ali parece, mas é diferente. Naquele contexto do fruto, e fala que vai cortar e queimar, ali não é inferno. Por quê? Porque ali Cristo está simplesmente usando uma figura que era cotidiana na época. Tá? Era uma cultura agricultural, basicamente. E você tem uma videira, os galhos, as vides que não dão fruto, corta e faz o que com aquilo? Você junta e queima. Só isso. Você junta aquilo e queima. Coisa mais normal. Lá em casa, mesma coisa. A gente limpa, pega aquele monte de galho, aquele monte de folha, e vai e queima. Junta tudo no fundo lá e depois te queima. Pronto. É justamente isso que fala. Né? Mencionei isso outro dia. Agora, aqui em Mateus 3, é diferente. Não é, Cristo não está usando uma figura cotidiana. A gente sabe disso porque ele faz referência ao fogo que nunca se apaga. Não é isso que ele fala aqui no versículo 12? Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Diga uma coisa, que fogo é esse que nunca se apagará? Alguém quer adivinhar qual fogo que nunca se apagará? É o fogo do jardineiro, do fazendeiro, que junta a palha, queima. Não, pelo contrário, a palha seca faz e um instante passa. Lá em casa nós temos, no fundo ali da grota, a gente tem uma pilha lá que vamos juntando, aí toca o fogo, aquilo queima por um tempo, depois assim, bom, queimou tudo, acabou o fogo. Esse fogo aqui que está falando é um fogo que não se apaga. Que fogo que não se apaga? Marcos 9,47. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Aí continua. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Qual é o fogo que nunca se acaba? O inferno. Batismo com fogo que nunca se acaba, é o inferno, gente. Então você vê, ele vai batizar com o Espírito Santo, salvação, e com fogo, perdição. O que mais? Vamos aqui, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno é preparado para quem? Para a folha seca? Não, para o diabo e seus anjos. Para o diabo e os seus anjos. Outra coisa interessante, olha na sua Bíblia, por gentileza, no versículo 11, e note um pequeno detalhe muito importante. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha na sua Bíblia e me diga, esse com fogo, ele está em itálico ou está em pezinho? Está em itálico. O que quer dizer quando, no Novo Testamento, ou no Velho, você tem uma palavra em itálico? Significa que aquela palavra não existe no original e a tradução é honesta bastante para dizer para você, ó, essa palavra aqui não está no original. Tá? Indicando que foi colocado para fazer sentido gramático. Mas o que está dizendo aqui gramaticamente no original é o seguinte, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E fogo. Com o Espírito Santo e fogo. Então, aqui está falando que o fogo vai ser o meio no qual nós seremos inseridos. Seremos inseridos? Não. O batismo de fogo é aquele onde quem quer tanto de batismo de fogo vai ser inserido. Gente, o inferno é chamado de um lago de fogo.
Muitos anos atrás, quando fizemos uma visita aqui para o Brasil, nós tivemos um pessoal salvo, a gente não tinha igreja, não tinha sede em lugar nenhum. Batizamos eles, sabe onde? Num lago. Um lago que tinha ali na Sítio São Jorge. É uma poça de água grande, tá? Mas era um lago, tinha sapo, tinha água, era assim mais ou menos, talvez, um pouquinho abaixo da cintura. E nós batizamos algumas pessoas lá. Aqui está dizendo que Cristo vai batizar uns com o Espírito Santo, obviamente salvação, e o outro vai batizar com fogo. Vai imergir, submergir, colocar a pessoa dentro do fogo. E realmente, uns Cristo vai vir salvar e outros não vão ser salvos, que não aceitar, que não crer, que não recebê-lo, não só como Messias para o judeu, mas como Salvador para o gentil. Então, sabe, a pessoa que está dizendo, desejando, querendo o batismo do Espírito de Fogo, francamente não faz a mínima ideia do que aquilo significa ou que está pedindo. Tá? Então, muita gente confunde também a questão das videiras, lá em João 15, né? Diz, mas é parecido com lá que fala que lá vai cortar os galhos que não dão fruto. Lá em Mateus 3 fala que o machado está posto onde? Na raiz. Aqui vai se queimar galhos num fogo de forma ilustrativa que todo mundo fazia naquela época, ainda faz hoje. Aqui é uma árvore que vai ser cortada na raiz e vai ser lançada no fogo que não se apaga. Então, existe alguma semelhança? Sim, mas existe diferenças que deixam bem claro que são dois contextos bastante diferentes um do outro. Lá em Lucas 3, versículo 7, que é um texto paralelo ao de Mateus, fala assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Marque bem isso, a ira que está por vir. Tá? Vou puxar para isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até essas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui não menciona fogo eterno, ou fogo que não se apaga. Mas o mesmo texto lá em Mateus 3 menciona. Lembrando que os evangelhos se complementam. Eles não se excluem, eles se complementam. Tá? Então, não tem como fugir. Então, aqui toda árvore é cortada, lançada no fogo que nunca se apaga. E versículo 7 de Mateus 3. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O batismo de fogo que Jesus menciona é justamente a ira futura. Ele começa dizendo: quem vos ensinou? Por que vocês estão querendo? Como vocês vão fugir da ira futura? Que ira futura? O batismo de fogo, por ter rejeitado Cristo, por não ter não só não preparado o caminho, mas não tê-lo aceitado. E por causa disso haveria uma ira futura. Que ira futura? O batismo de fogo. Como você falou, Jesus vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo. É justamente essa ira futura. E de pensar que tem tanta gente por aí clamando, buscando, querendo, desejando o batismo de fogo. E até dizem: se você não tem batismo de fogo, você não é salvo. Oh, que ironia! Quem tem batismo de fogo é justamente porque não é salvo. Então veja como você ignorar ou não entender o contexto, cria-se uma situação francamente terrível. Isso aqui é só um exemplo de um texto fora de contexto. Agora, você é bem franco, muita gente que já sabe o que é o batismo de fogo, você vai dizer: não, não, o Espírito me revelou. Querido, esse Espírito que você tanto fala é o mesmo que escreveu essas palavras aqui. Tá? A fonte é a mesma. Então, você tem um contexto, você tem o que Deus está querendo falar para você. Foge do contexto, aí você inventa o que você quiser. E aí que surgem seitas, aí que surgem uma série de problemas, falsas doutrinas, né? O que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, né? Que serão muito mais prevalentes nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Então, tudo isso devido ao quê? A ignorar o contexto correto, que nós temos que observar e ter muito cuidado. Amém? Alguém tem uma pergunta? Eu já vi gente sair da igreja para ir para outra igreja para dizer que lá para ser batizado com fogo. Você não sabe a diferença. Justamente assim.
o que é que a falta de uma escola bíblica, de uma responsabilidade pastoral, né, para ensinar essas coisas? Porque eu tenho, assim, eu tenho fazer os anos de igreja, eu não tinha visto assim, uma explicação. O que se prega muito é o crente que não é batizado por fogo, como assim, o teu irmão já saiu para ir para uma assembleia. Até o teu irmão que é pentecostal, ele fala muito essas coisas, né? E hoje, assim, é bom que a gente vai tentar não colocar na cabeça dele, mas dentro da palavra mostrar realmente o significado. O mais triste que eu já vi muitas vezes é que você mostra isso para alguém que pensa diferente, mas você comenta por aqui e sai por aqui. Porque a pessoa já decidiu, não, eu creio que é isso. Francamente, o que você e eu cremos não é o caso, é o que Deus está dizendo que é o importante. Sabe? Mas uma coisa tão, para mim, é tão básico e simples de entender, para muita gente não é. Então, é complicado, mas eu já li textos, por exemplo, pega ali 1 Coríntios, capítulo 14, onde fala sobre o dom de línguas. Sim, também. Você mostra, ela está dizendo aqui, olha, 2 ou 3, um de cada vez, com intérprete. Mulheres caladas, e se não tem intérprete, fique quieto. Ah, mas isso é a sua interpretação. Como a minha interpretação? Qual é a sua interpretação disso? Está dizendo aqui, 2 ou 3 de cada vez, com intérprete. Porque Mas não entra. entrou um cara no carro, uma saída no carro, Começou a falar em mim. e começou a falar isso daí, né? Batendo com fogo, não sei o que, aí veio falar isso de língua, né? Aí eu falei isso daí, mas já tem dizendo que tem que ter 2 ou 3, no máximo tem que ter intérprete. E quando você entra numa assembleia, você deve ver, você vê todo mundo falando ao mesmo tempo, aquele maior fuzuê. Aí ele pegou e falou, não, mas hoje não tem o microfone, eu olhei assim, poxa, como você vai isso? Porque aí um pode falar, eu acho que acima de todos, né? Ele tá falando acima de todos. Mas os outros podem falar também, porque só tem um microfone. Não vale nem a pena discutir com esse argumento. Não adianta discutir, não. Não vale. E ele junta esse batismo com fogo com o dom de língua, né? Pra você ver, esse batismo com fogo aqui, fala alguma coisa sobre dom espiritual, línguas, nada. Não tem absolutamente nada a ver. Mas é o que eles dizem que tem, então não tem, né? E eles têm assim a gente batista como o pessoal frio, né? É frio, vocês são frios. Uma vez eu estava no Pacadão, tinha um problema para lá. E tinha um irmão da Assembleia, né? Aí eu usei a palavra para o cara e isso resolveu, né? Ele disse, você é aqui com a igreja, qual a Assembleia que você? Eu disse, não, eu sou batista. Eu é batista? Eu disse, sou. Sabe a primeira vez que eu vejo um batista assim? Não é a palavra mesmo. É porque ele tem como pessoas, né? Fria, que não é salvo, né? Não é batizado no fogo, não tem o Espírito Santo. Eles têm essa visão. Tá? Eles têm, e o pior é que eles equiparam isso. A Assembleia, muitos dizem, se você não falar em língua, você não é salvo. No mínimo, você não é espiritual. Melhores hipóteses, você não é espiritual. E provavelmente nem salvo você é. Aí fica difícil, porque isso não está na Bíblia. Isso é alguém que lá atrás a gente começou a ensinar, pegou e ficou correndo com isso. O que o irmão falou, não foi? Que são 3 tipos, né? Língua estranha, possessão demoníaca, pressão da igreja e o outro, você lembra? Pode ser uma possessão, pode ser uma coisa do subconsciente. Meio que é automático que você faz, a gente não está certo, né? Que isso? Todo mundo fazer. Sobre língua estranha. Não, pode ser algo psicomático. Entendeu? Você está ali no meio, isso se comprova. Você chega ali no meio, que todo mundo está falando, você pega, então peraí, então também vou. Limitação, né? Até cura, gente, cura. Se você cria um ambiente de emoção, se você tem uma pequena dor, passa mesmo. A pessoa fala, foi a cura. Não, foi simplesmente uma cura psicomática. Pastor, tem gente que diz assim, eu sou canelinha de fogo. Você vê? Canelinha de fogo. Canelinha? Sim. Eu nunca vi essa expressão. Sapateado, né? O sapateado, né? Ele fica... As irmãs canelinha de fogo. Aí fica aquele sapateado. De fogo, né? Eu vou responder, mas eu respondo alguém que perguntou para mim, pastor, se a Bíblia fala tudo isso, por que a igreja que faz tudo o contrário? Você vai perguntar para mim? Vai perguntar para ele. Eu não sou canelinha de fogo. Não sei. A minha cunhada era da Assembleia, a irmã da Aí tem as irmãs canelinha de fogo. Então já está na Bíblia. Olha, a igreja está aqui há 15 anos, e quem está aqui há 15 ou menos, ou quem estiver aqui há menos tempo, sabe.
eu mais digo é isso. Se eu não puder mostrar na Bíblia um texto no seu contexto, é muito fácil, né? Abrir aqui e falar batismo de fogo. Pronto, batismo de fogo é o seguinte. Não é mostrar o texto. Eu quero ver o texto no seu contexto. Se eu não puder mostrar um texto no seu contexto, ignore. Ignore, completamente ignore. Qualquer posição que a igreja tem, aconselhamento que eu dou, ensino que eu ensino, mensagem que eu prego, se eu não puder mostrar na Bíblia o porquê que eu estou falando aquilo, o porquê daquela posição, vocês não têm obrigação nenhuma, me ignore. Agora, se eu mostrar um texto no seu contexto, aí não é a mim que você deve seguir. Aí o problema é com Deus. Agora, se eu chego aqui, abro a Bíblia e falo batismo de fogo, você falar em línguas, blá, 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 e não mostrar um texto, então acredita quem quiser, literalmente. Acredite quem quiser. Que a Bíblia não está dizendo isso não. Esse texto aqui ele fala de batismo com o Espírito Santo. Mas aquele com no original não existe, né? Com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? O com do Espírito Santo não tem. Não tem, só tem um com. Agora, já que estamos no assunto, onde está para cobrir isso? Lá em Hebreus 6, versículo 2 ou 3, fala sobre as doutrinas de batismos, no plural. Tá? Ali é falando, como o livro diz, para os hebreus, para os judeus. Claro que a aplicação se estende, mas a audiência primária é aos judeus. Então existem vários tipos de batismo. Um deles é esse, o de fogo, né? E ele fala o batismo também com o Espírito Santo, né? Que ele fala aqui. Existem outros. Então, para tratar dos batismos que tratam com nós aqui hoje, tá? que é mais o caso, são 3. Tá? 3 batismos que se aplicam ao crente hoje, a mim e a você hoje. 3. Tá? Eu vou explicar cada um deles. Para ficar mais claro, a gente entender, vou dar uma cola, vou dar uma dicasinha aqui. Para você se lembrar, lembre-se primeiro, duas coisas só. Quem está batizando e em que está batizando. Um exemplo, lá em Mateus 3 que a gente leu, fala, João falando, eu os batizo com água. Então quem está batizando? João. Por quê? Com água. Então nós temos o batizador e o elemento. João na água. Então, mas esquece esse batismo. Eu quero usar isso como para explicar quem batiza e no que batiza. Então quais são os 3 batismos? Bom, nós temos o batismo do crente, que é aquele símbolo, né? Aquele sacramento não, aquela ordenança, né? Sacramento que chama a Igreja Católica de sacra, significando graça, né? Um ritual que imparta, que lhe dá graça, ou seja, me salva um pouquinho. A Igreja Católica são 7 sacramentos, e você tem que ter todos os 7 para completar a sua dose, para ver se você passa menos tempo no purgatório. Vai entender a loucura, mas tudo bem. Mas enfim, então sacramento é alguma coisa que lhe dá um pouquinho mais de graça. Não tem sacramento, não na Bíblia. Tem a ordenança, que são 2, a Santa Ceia e o batismo. Então, o batismo do crente, que é uma ordenança, quem batiza? O pastor. Geralmente, não precisa ser o pastor, mas qualquer pessoa que é autorizado, que a igreja autoriza. O pastor, como sendo o pastor da igreja, ele é automaticamente alguém que é designado para batizar. Mas poderíamos designar outra pessoa que não precisa ser o pastor, não precisa ser um diácono, pode ser qualquer um que a igreja ache conveniente e a igreja concorde e vota e pronto. Então você pode batizar também na ausência do pastor, se tiver muita gente, você e o pastor, tá? Não precisa ser o pastor, mas a autoridade é dada à igreja. Tá? Mas, responder a pergunta, quem batiza? O pastor. Em que o pastor batiza? Em água. Está lá, o batistério lá na frente, cheio de água. Porque o pastor entra lá e batiza a pessoa dentro da água. Ele imerge a pessoa na água, que é o sentido de batismo, como expliquei antes. É você imergir, você enterrar, você colocar dentro. Muito bem. Esse é o primeiro. Batismo do crente. Quem batiza? O pastor. Em que? Na água. Muito bem. Aí nós temos esses outros 2 aqui, que eles podem, se você não lembrar dessa minha forma de quem e do que, pode confundir. Porque são muito parecidos o nome. Um é o batismo com o Espírito Santo, que o irmão acabou de perguntar, e o outro é o batismo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Vamos fazer esse primeiro. Batismo com o Espírito Santo. Antes de responder quem batiza, bom, nós sabemos quem batiza de Mateus 3, que fala que Jesus, né, aquele que vem após João, que é mais poderoso, é ele que vai batizar com o
o Espírito Santo. Então nós sabemos quem é o batizador. E ele batiza com o quê? Com água? Não, ele batiza com o Espírito Santo. Então é Jesus que coloca a gente dentro do Espírito Santo. Tá? João falou, eu batizo com água. Aquele que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele vai usar, em vez, eu uso água, ele usa o Espírito Santo. Então a água vai ser o Espírito Santo. E quem vai batizar? Jesus. João falou, ele vai batizar com o Espírito Santo. Terceiro, batismo do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não é mais o elemento. O Espírito Santo agora é o batizador. Ele não é mais o elemento, ele é o agente. Batismo do pastor na água. Batismo de Cristo com o Espírito Santo. Agora tem o batismo do Espírito Santo, que nos batiza em quê? Em Cristo. O batismo do Espírito Santo é a salvação, como Paulo falou lá em Atos 19 para os discípulos de João. Recebestes o Espírito Santo quando credes. Isso é Cristo, quando nós recebemos Cristo, quando recebemos Cristo, o Espírito Santo. Agora eu me confundi. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo nos coloca em Cristo. É salvação. Agora estamos em Cristo. Esse em quer dizer dentro. Fazemos agora parte do corpo de Cristo. Estamos dentro de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a salvação. É quando o Espírito Santo, que faz esse batismo, nos coloca em Cristo. O Espírito Santo é o agente e Cristo é o elemento. O corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo, Cristo é o agente e ele nos coloca no Espírito Santo. Isso está falando sobre o quê? Sobre o poder. Quando nós temos o poder de Deus para fazer a obra de Deus. Então nós somos batizados com o Espírito Santo, justamente nos dá o poder, né? E para isso tem que ser o quê? Tem que ser salvo. Então o primeiro batismo desses três, o primeiro batismo é o batismo nas águas. Então, gente, é o batismo do Espírito Santo em Cristo, é salvação. O segundo é nas águas. E o terceiro é empoderamento para fazer a obra. Tá? Para evangelizar, para ter frutos do Espírito, para fazer a vontade de Deus, para, enfim, tá? Para ter poder de obedecer a Cristo. Coisa. Então, são esses os três batismos. O batismo do pastor na água, o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, salvação da água. Não cronologicamente, né? Mas no que eu falei aqui. Né? O primeiro que eu tratei foi do pastor na água, depois da salvação. O outro é o batismo do Espírito Santo, que nos coloca em Cristo, que é a salvação. Depois o batismo com o Espírito Santo, que é Cristo que nos coloca no Espírito Santo para ter poder fazer a obra dele. E poder empoderar os dons espirituais, ter os frutos do Espírito, obediência, enfim. Tá? Então esses são os três batismos que a Bíblia fala. E o primeiro, no caso desse exemplo, tem que ser por dimensão. Por dimensão, exatamente. Também tem aquele lance de pessoas batizarem por aspersão. Não, todo batismo é por dimensão. Tanto do pastor na água, quanto do Espírito Santo nos colocando em Cristo, quanto Cristo colocando no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, eles estavam numa sala fechada, não é isso? E fala que o Espírito Santo o quê? Encheu. Imagina aquele quarto uma piscina. Eles estavam numa piscina vazia, digamos, e aquele foi enchido com o quê? Com o Espírito Santo. Consequentemente, saíram dali, pregaram para a multidão, muitos foram salvos, tiveram o dom de línguas, né, de falar ali, línguas que eles não conheciam. Por que aquilo? O poder do Espírito Santo, que eles foram batizados. Fala que o Espírito Santo encheu o quarto. Encheu, como estamos aqui agora, né? Imagine a água enchendo, pois encheu o Espírito Santo. O dom de língua que eles receberam, mas não foi língua de sair falando. Não. É língua, é idioma. O idioma, exatamente. Que é outro problema. Você tenta explicar para alguém que crê em blá 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 blá. Gente, está aqui dizendo de várias nações de língua, está listando aqui. Não. Isso aí é línguas estranhas, quer dizer, línguas estrangeiras. Ou seja, que não é daqui. Inglês, japonês, chinês, alemão, francês, italiano. Não, é língua estrangeira. Mesma coisa em 1 Coríntios 14, línguas estrangeiras. Não tem outro. Não tem como você chegar a outra conclusão. Não sei que. Aí outra coisa, 1 Coríntios 13, versículo 8, parece que fala o quê? Que língua, ciência e profecia vão o quê?
vão cessar, ser aniquilados e deixar de ser. Por quê? Porque aquilo que é perfeito é a palavra de Deus. Ou seja, aquilo existia quando não tinha a palavra de Deus completa. Só tinha o velho, não tinha o novo ainda. Mas, sabe, coisas que são tão, ao meu ver, simples e fáceis de entender, então a gente já vem com a mente pré-moldada. Aí é difícil tentar... Hoje a gente está evangelizando e teve uma mulher que falou. Aí foi você que começou. Você não foi? Eu fiz a introdução e chamou para o vídeo, eu estou falando com ela e depois da oração eu fiz a pergunta. Ela disse, eu fui ensinada, ela claramente expressou assim, eu fui ensinada que eu precisava fazer as minhas boas obras para poder ir para o céu. Ela declarou isso assim. Agora eu entendi. Pois é. O oposto, né? Tipo, que a pregada da igreja, com certeza seria a igreja pentecostal, que ela foi ensinada que seja boazinha, que seja pessoa. Mas não é só a igreja pentecostal que é assim, não. Tem muita igreja batista que é do mesmo jeito. Sim, claro. Entendeu? Evangelho. Essa expressão que Jesus estava falando com Nicodemos, ele estava falando de nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água, a gente sabe que é da água do livro amniótico da barriga da mulher grávida. Né? Você nascer da água. E nascer do Espírito seria... Novo nascimento. Não. Aí seria o novo nascimento. Aí o contexto, se você voltar, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Esse é o novo nascimento. Então, ele falou, para você ir para o céu, você tem que nascer fisicamente e espiritualmente. Todo mundo nasce fisicamente. Por quê? Porque se não tivesse nascido, não estava aqui para contar a história. Né? Então todo mundo tem que nascer. Quem não nascer fisicamente não pode ser salvo. Você tem que estar vivo. Mas se você morrer só com o primeiro nascimento, você não vai ver o reino do céu. Você vai para o inferno. Por quê? Porque você está perdido. Então Jesus falou, você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Ele até falou, como pode um homem nascer de novo? Vou entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele não entendeu nada. Aí Jesus falou, não, o que nasce da água e o que nasce do Espírito. Depois ele explica. Aí ele fala no versículo seguinte, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se você comparar os dois versículos, a água que ele fala no versículo anterior é a carne. É o nascimento, como o irmão falou, é o nascimento da bolsa, né? Que tá tanto que a mulher que não vai ter neném, quebrou a bolsa, a água, né? Aquela coisa toda. Então ali é o nascimento da água, ele equipara o nascimento da água, quando a gente fala que é o batismo. Não é batismo. Porque no versículo seguinte ele fala, o nascimento da água é o nascer da carne. Aí ele fala, nascer do Espírito é nascer do Espírito. Então, é quando o Espírito, que a gente nasce carne. Todo mundo tem carne. Quem tem carne também tem uma alma. O que nós temos, o ser humano, ele é um ser como Deus, lá em Gênesis 1, 26, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele usou o plural. E ali Deus é o termo Elohim, que é um termo interessante, e é um subterfúgio hebraico que ele quer dizer o singular do plural. Faz sentido pra gente, mas Elohim é isso, é o plural singular. Por quê? Ele falou, nossa imagem, nossa semelhança. Por quê? Porque Deus é triuno, Deus Pai e Espírito Santo. Então o homem foi criado nessa imagem, corpo, alma e espírito. Então nós temos três naturezas. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, o dia que comer da árvore do fruto proibido, certamente morrerás. Adão morreu com 900 e poucos anos. Então o que foi que morreu naquela hora? Foi a alma? Não, porque a alma é eterna, ela sempre vai existir. Aqui na terra ou no céu ou no inferno, quando o corpo morre. Então a alma não morreu. O corpo não morreu porque ele viveu até 900 e poucos anos, teve uma penca de menino e menina. Então não foi o corpo. O que foi que morreu? O espírito. E a partir de Adão e Eva, todo mundo nasce espiritualmente aleijado, ou seja, nasce corpo, nasce alma, sem espírito. Por isso que Jesus falou, tem que nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então ali ele está falando sobre salvação, lá em João capítulo 3. Então, uma vez que a gente nasce, acontece, tá? Tem muita criança, muito bebê que nasce sem alma. Nasce morto. A criança nunca nem dá um... por quê? Não tinha alma, nasceu o corpo sem alma. Ou seja, sem alma o corpo não é nada. Aqui a nossa alma, nossas almas estão interagindo através do corpo. Nós precisamos, nossa alma, que é um corpo espiritual, precisa desse corpo carnal para interagir nesse mundo físico. Né? O nosso espírito interage com Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo fala que o homem natural, ou seja, que não é salvo, ele não pode entender as coisas do espírito. Elas são espiritualmente discernidas. E ele é natural, ele é carnal, não tem o espírito. Então a pessoa perdida não tem como entender direito a Bíblia.
Por quê? Porque eu não tenho espírito. Você não entende, não aprecia, não compreende direito. Tá? Então, essa natureza morta, ela se torna viva num novo nascimento. Tá? Mas ali não tem nada a ver. Muita gente acha que ali quem nascer da água, pensa, tem que ser batizado para ir para o céu. Não. Ali ele explica o que é água, o que é espírito, é carne, é corpo. Isso remete lá para Gênesis, onde o homem caiu e a natureza divina, o espírito dele morreu, e todo ser humano nasce corpo e alma, sem o espírito, até que ouça, entenda e receba o evangelho. Aí ele é salvo, ele é nascido de novo, tem uma nova natureza agora. Essa nova natureza vai brigar com a velha natureza, como fala em Gálatas capítulo 5. Pastor, então o homem natural, para ele querer o evangelho, né, e se dedicar e conhecer a Cristo, ele tem que ter o Espírito, né? É por isso que a gente vê muito, assim, quer que você me explique, muito crente que não tem essa paixão, né, de conhecer, de ler, de pregar o evangelho, porque ele não tem alma, não tem o Espírito. Não, veja bem, quando a pessoa é salva, ela se torna crente, ela automaticamente, o seu espírito que estava morto, está vivo. Tá vivo. Agora, sem o espírito, o homem natural, ele não tem desejo ou interesse nenhum de ir para Deus, conhecer Deus, ser salvo, nada. Ele pode ter algum desejo artificial devido ao costume da família, à cultura, que o leva, mas aquilo é só superficial. Ele não tem desejo, vontade nenhuma de buscar Deus ou ser salvo. Às vezes tem falado, nem vou buscar. No entanto, Pode ter gente na igreja assim, né? tem igreja de joio, tem gente, mas aí não são salvos. Estão na igreja e não são salvos. Isso é uma questão de sociedade, né? Sociedade, costume, família, tradição, social, enfim. Mas frequentar a igreja não quer dizer ser salvo. Mas você sabe disso, né? Que você salva. Mas agora sim, então como é que o homem natural é salvo? Você não tem desejo, não tem como ir para Deus, não tem como interagir com Deus, como é que ele é salvo? Aí que vem. Um dos ministérios do Espírito Santo é quando ele vem, ele faz assim, ó. Ele traz aquela oportunidade. Jesus falou o quê? Aquele que vier, eu vou, porque se eu não for, ele não vem. Tem o Espírito Consolador. Ele vai vir, e quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer o quê? Ele vai conhecer o mundo do pecado, do juízo e outra coisa que eu esqueci agora. Tá? De justiça, exatamente. Então ele vai trazer um senso de pecado, um senso de justiça, de juízo. Você vai sentir a convicção naquele momento. Tá? Agora é o seguinte, isso ocorre quando alguém, como fizemos hoje à tarde, para testemunhar e falar para alguém, talvez ele lendo a Bíblia, talvez alguém lendo um panfleto, enfim, quando o Espírito Santo, sempre com a instrumentabilidade humana, sempre, que Deus escolheu usar o ser humano para fazer isso, talvez não pessoalmente, mas vou dar um exemplo, a igreja manda produzir panfletos evangelísticos. Tá? Eu dou para o Vitor aqui, Vitor olha, quero saber não, aí joga fora, alguém vem depois, eu no chão, pega, lê, vê aquilo toca ele, quer dizer, não fui eu que deu, eu dei para você que jogou no chão, alguém veio e pegou, mas existe a instrumentabilidade humana. Tá? Em algum lugar, alguém mandou fazer o panfleto, alguém deu o panfleto para alguém. Né? Então, assim, nesses momentos, nessas janelas de oportunidade, o Espírito Santo vem e ele traz a convicção da justiça, do juízo, do pecado. E se a pessoa aceita aquela convicção, o Espírito Santo abrindo a porta para entrar no entendimento do Evangelho, para a pessoa ser salva. Mas tem que haver aquela abertura do Espírito Santo, que o homem natural não tem como. Não tem como. É com água e óleo, não tem como. E se a pessoa rejeitar? Bom, se ela rejeitar, talvez é a primeira e última vez. Talvez vai ter outras chances. Eu não sei. Essa é a questão de uma chance. Teve uma vez que estava no estudo e alguém perguntou ao pastor se os judeus iam ter uma segunda chance. Vai ter a segunda chance. Os judeus hoje têm a segunda chance. Existem muitos judeus chamados judeus messiânicos. São judeus que creem no Messias, que creem em Cristo. São judeus, mas são salvos. São salvos. Tá? A grande maioria dos judeus não. Tá? Então, até hoje, o judeu pode ser salvo se ele crê no que no Torá deles fala. Tá? Se eles for lá, né? É como hoje as pessoas que não querem saber do Novo Testamento, aí faz o que quer. Tem judeu do mesmo jeito. A maioria são assim. Está lá dizendo, está falando sobre Cristo, mas eles não querem aceitar. Bom, aí para eles não podem fazer nada, mas quem aceita. Tá? Agora, o judeu como uma nação, como uma entidade,
Deus hoje, após a morte de Estevão, tá, em Atos, eles foram colocados no escanteio, e Deus agora trabalha através dos gentios e as igrejas locais. Isso até o arrebatamento. No arrebatamento, todos os salvos, que estão em igrejas locais ou não, tá, vão ser arrebatados. Então vai ter 0 igrejas na Terra. Vai ter igreja, mas cheia de gente perdida, né? Porque os salvos foram levados. Nesse momento, Deus vai voltar a trabalhar com o povo judeu. É aí que vem as 144 testemunho de Jeová, que é testemunho de Deus. Né? Aí a outra interpretação falha. Inclusive, ano passado, né, a gente fez um estudo sobre escatologia, das mensagens mais vistas daquele estudo, né, justamente essa. Fala sobre quem são, o equívoco, o testemunho de Jeová, tal coisa. E lá são o quê? São 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos, que dá 144 mil. Ou seja, qual vai ser a função desse povo, desse judeu todo? Evangelizar o mundo. Levar o evangelho para o mundo. Quem vai fazer isso? O povo judeu. Ou seja, Deus mais uma vez vai voltar a trabalhar para o povo judeu. Durante a tribulação. Milênio, não? Não, milênio. Esses 54 No 7 anos de tribulação. Esse é o final, na verdade. Não, eles vão começar vão estar todo. Perseguição brava vai começar na segunda metade, dos últimos 3 anos e meio. Então, para responder a sua pergunta, assim, eles têm a chance hoje, e como um povo, como uma nação, na tribulação, Deus vai voltar a lidar exclusivamente com eles. Mas morreu acabou. Como assim, morreu acabou? Morreu, cara, morreu, é como um gentio perdido, morreu acabou, também não tem mais chance. Morreu acabou. Tem muitas pessoas também que chegam até o senhor com pastor, que fica denominação de igreja. O que acontece com a pessoa quando fica assim? Fica como? Denominação de igreja, que tu falou, que precisa ir para a Assembleia, para uma igreja para outra, e fica... Olha, você encontra muito disso, especialmente evangelizando, você encontra pessoas assim, e são as pessoas mais difíceis de você levar a Cristo. O cara pega um pouquinho de cada um e termina. Você ouvindo o cara, você fala, esse cara já teve na Adventista, nos Mormons, na Assembleia, o cara já teve em tudo, porque ele tem um pouquinho de tudo. Ele guarda o sábado, domingo, a quarta, aí aproveita, já não come pouco, não come... Ele mistura tudo. Aí você percebe, olha, faz transfusão de sangue, aí você começa a perceber, esse cara aí tá... Eu nem sei quem é. Jeová, seu Jeová não pode ser polícia, não. Porque não pode fazer juramento da bandeira, não pode... usar arma, não. Então ele sai pegando um monte de coisa, aí, respondendo ao irmão, o que faz? É difícil, é muito complicado, porque a pessoa fica com a mente deformada, muito deformada, né? E é difícil, muito difícil. Aí é que Jesus falou, que vocês não vão para o céu, sobre os fariseus, né? Vocês não entram no céu e estão impedindo os outros de entrar. É o que acontece, as pessoas vão com essas várias seitas e falsas religiões e ensinos errados, quem está lá não vai para o céu e estão impedindo outros de ir, porque enche a cabeça de ir. Aí entra o orgulho também, né? Você pensa, não, eu passei, eu estou 20 anos na igreja, inclusive eu já fui, aí fala isso com orgulho. 20 anos eu fui mormon, fui de Jeová, fui adventista, fui católico, fui espírita, e fala aquilo como se ele acha que agora ele é um especialista. Ele agora é o topa tudo, ele sabe de tudo porque passou 20 anos e na realidade ele está mais confuso do que ele imagina. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, não é nesse assunto não, mas assim, eu vejo que tem pessoas que elas não aceitam porque o que parece é que elas não querem deixar de pensar de que elas não precisam merecer. Uhum. É um orgulho. É um orgulho. É um orgulho. A pessoa fala, não, mas eu estou há 10 anos que eu estou tentando merecer minha salvação. Se eu crer assim, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. É justamente o que é o sentido arrependimento. Que você deixar obras, esperanças, religião, méritos que você pensa que tenha ou não, como Paulo falou, eu conto tudo como esterco por Cristo. Eles não querem contar como esterco, investiram muito ali. Entendeu? Eles não querem. E eu acho que meu irmão,